Bom dia, seja muito bem-vindo ao Morning Call da Maestro Investimentos. Hoje é dia 9 de junho de 2021. Segue as principais notícias e indicadores para começar o seu dia bem informado. O IPCA de maio sairá às 9, com expectativa de aceleração, após o IPC da FIPE da primeira quadra semana de junho superar as estimativas de mercado, que avaliam se os preços de serviços diante da reabertura da economia e depois de Roberto Campos Neto adiantar que essa será um tema da próxima reunião do Compom. A alta dos preços também é foco da preocupação no exterior após o PPI da China superar as expectativas, porém mesmo na véspera do CPI dos Estados Unidos, os juros da Treasury recuaram e o dólar devolveu o avanço de ontem, o que pode ajudar a moeda a estender a escalada de baixa contra o real, que completou 9 dias de melhora em relação ao dólar. O futuro das bolsas de Nova York estão de lado. Aqui o Ibovespa monitora a tentativa de fazer andar a privatização da Eletrobras, com o relator prometendo texto nessa semana, além de captação de 2,98 bilhões de reais pelo BTG. Na Câmara, Arthur Lira promete instalar hoje a Comissão da Reforma Administrativa, enquanto o governo segue estudando a extensão do auxílio emergencial e a ampliação do Bolsa Família. Então na agenda hoje vamos ficar de olho aí no IPCA divulgado pelo IBGE hoje às 9. Também temos os estoques de varejo e os estoques do atacado lá nos Estados Unidos em abril, às 11 horas da manhã. Tá? Ainda falando falando de China, o PPI aí variou 9% na comparação ano contra ano em maio, superando as expectativas, que era de 8,5%, e registrando a maior variação interanual desde setembro de 2008. Ainda falando de China, o governo ensaia aí mais um passo na tentativa de controlar os preços das commodities na unha. Tá? O alvo da vez é o mercado de carvão para a produção de energia, que pode ter alguma forma de limite de preço implementada em algum momento, segundo jornais locais. Aqui no destaque no Brasil, os jornais destacam a fala de Guedes sobre a extensão do auxílio emergencial por 2 ou 3 meses. Além disso, as lideranças da Câmara discutem o avanço com o projeto que limita salários acima do teto constitucional de R$ 39,3 mil no funcionalismo público. Segundo o relator da proposta, a economia com a medida seria em torno de 2,3 bilhões de reais ao ano, só de implementação efetiva desse teto. Tá? O Matéria no Valor traz também que o governo está acertando os detalhes das mudanças do imposto de renda que devem ir para a Câmara, e também as mudanças do Refis, que deve ser chamado agora de passaporte tributário numa versão mais dura que a proposta do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, que está sendo uma proposta muito branda. E conforme o time da XP Política havia antecipado, a MP da Eletrobras tende a sofrer mudanças no Senado com relação à contratação de térmica a gás. O relator Marcos Rogério disse que deve apresentar seu parecer entre quinta-feira e o início da próxima semana. Cabe lembrar que, se as mudanças forem efetuadas, o texto precisa ser apreciado novamente pela Câmara dos Deputados e o prazo final dessa MP será aprovado no dia 22 de junho. Então por hoje é só. Bom dia, um abraço e bons negócios.